como instrumento de Deus, a edificar a vida, né, uns dos outros. Então, se os irmãos puderem ler, né, aqueles, inclusive, que já têm o livro, os capítulos não são grandes, são pequenos, inclusive hoje, quer dizer, pequenos relativamente, né, não é leitura muito grande. Às vezes é bom ler mais de uma vez o capítulo, porque eles são densos, apesar de não serem tão grandes, né? Mas é uma leitura que tem nos ajudado bastante a crescer no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento da ação de Deus na nossa vida. Bom dia, gente. Eu sugiro a vocês que leiam mesmo antes da aula, porque o Wildemar falou de ler uma ou duas vezes. Mas eu vou contar para vocês. Ele lê acho que umas 10. Eu ia falar umas 3. Não, dependendo. Esse capítulo, por exemplo, eu li algumas vezes, o anterior também. Porque às vezes, né, por ser traduzido, não é mesmo? As palavras às vezes não estão claras. Aí você às vezes vai captar a ideia pela outra coisa que você leu lá na frente, volta. Então essa leitura, às vezes, que você faz uma leitura, volta, tal, ajuda bastante, né? O entendimento do que o autor está passando. Qual o nome do livro? Então, o pessoal orar. Oi, a olhar. Oi, Flávio. Qual o nome do livro? É Como Acontece a Santificação. É esse aqui, ó. Tá? Que o Edman está entregando, inclusive, ainda tem essa vantagem. Você ainda recebe em casa com a presença do Edman, hein? O correio está lascado, viu? Entrou em greve, agora já era mesmo. Não vai conseguir entregar mais nada. Não, mas eu quero só o livro, a presença não. Só o livro. Tá bom. Bom dia, bom dia. Bom dia, Wesley. Sejam bem-vindos aí. Queridos, vamos começar então? Podemos começar? Deixa eu só cumprimentar todo mundo aí, Demar. Eu cumprimentei, eu acho que estava sem som aqui. Tudo bem, né, gente? Estava ouvindo, viu? Ouvindo aqui os. Bom dia, Beth. Deus abençoe. Traz para mim, Edson. Eu levo, Flávio. Joia. Se alguém mais quiser, é só falar. Eu vou. Nós vamos fazer uma oração para a gente ir começando. Marise vai pegar o celular dela. Você consegue ir rapidinho, querido? O Paulo que estava, foi aniversário 2 dias atrás, dia 11, da Betsy. Então, né, nós somos os 2 aniversariantes aí, né, Betsy? Com gratidão a Deus pela bênção, né, da companhia do Espírito Santo, né? Parabéns, Betsy. Graças a Deus. Obrigada, gente. Obrigada. Então, eu vou pedir a uma pessoa para orar e agradecendo também, né, pela vida da Betsy, pela minha vida, pela bênção que é a gente ter essa nova vida, né? Na presença de Deus, pela ação do Espírito, saber que nós estamos num processo de santificação e que Deus não vai desistir da gente, né, Betsy? Até o dia final, Deus há de completar essa obra maravilhosa, né? A gente está cheio de andaime. Às vezes alguém passa e nem acha tão bonito assim, mas a gente tem certeza. E bota andaime, viu? Oi? E bota andaime. Pois é. Ainda bem que está cheio de anjo em volta, ainda bem que o Espírito Santo está ali, ó. Exatamente. Ele, lá na placa, né, da construção está lá o responsável técnico, né? Graças a Deus. De Deus, graças a Deus por isso, né? Então vamos orar, irmãos? Eu vou pedir o Rafael. Você ora, Rafael, por nós, por favor? Amém, oro sim. Deus amado, Pai bendito, graças te damos, Senhor, por mais um ano de vida do Wildemar, da Betsy. Que o Senhor, ó Deus, continue completando a boa obra que o Senhor iniciou na vida deles, ó Pai. Que no nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa continuar derramando infinitas bênçãos na vida deles. Que o Senhor continue, ó Pai, abençoando a família deles, como o Senhor já tem abençoado através da vida deles. E que no nome de Jesus, mais um ano, que venham mais anos na presença do Senhor, na tua graça, com saúde, com paz, com prosperidade. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Irmãos, eu vou colocar para nós aqui, então, a apresentação. Aliás, desculpem, primeira coisa, eu tenho que apresentar aqui. Ó. Vamos lá. Tela inteira.
Como é que tá bom? Acho que é a melhor maneira vocês verem o todo, né? O que eu estiver vendo aqui, os irmãos vão ver também. Então, eu vou colocar agora a apresentação. Esse é o livro, tá, Flávio? Como acontece a santificação, do pastor David Paulson. E o Edmar deve entregar para vocês, se Deus quiser. A nossa lição de hoje, querido, a quarta aula hoje, está no capítulo 3º do livro, que tem esse título que é assim um pouco, como é que a gente fala? Intrigante até, né? Verdade desequilibrada e reequilibrada. Olha que interessante, né? E eu queria, então, na introdução, voltar com os irmãos o que a gente viu nas aulas anteriores, né? Esse exemplo, né? Esse testemunho tão impactante do pastor David Paulson e a sua esposa. Os irmãos se lembram, né, do texto de Deuteronômio 32, 10 a 12, está aí na tela para a gente lembrar do texto bíblico. E eu queria chamar atenção para o seguinte: por que eu estou trazendo esse texto, esse exemplo, esse testemunho deles para a nossa memória, né? Nós temos visto, e na lição passada o Edmar chamou atenção para nós, né? Na nossa atenção para isso, nós temos visto que a pluralidade de histórias que a gente tem tanto na Bíblia quanto ao nosso redor, né? Cristãos que estão sendo trabalhados pela ação do Espírito Santo na sua vida, e os detalhes que envolvem, né, toda essa ação de Deus nas diversas circunstâncias, nas pessoas que são diferentes, isso acaba com aquela ideia do reducionismo, de, para você, o que precisa é somente isso, aquilo, né? Se você apenas entendesse que... Não é mesmo? Então, vamos voltar ao exemplo, ao testemunho que eles deram. O texto, Deuteronômio 32, 10 a 12, primeira parte do 12, diz assim: achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou e cuidou dele. Guardou como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou. Para Nã, esposa do pastor, e o pastor David, isso soou da seguinte maneira, né, com Deus falando ao coração deles: eu busco o meu povo no deserto e cuido dos meus amados, como uma águia cuida dos seus filhotes. É claro que, né, com um pastor e um teólogo estudioso da palavra de Deus, uma série de doutrinas complementares embasaram, né, deram sustento para o entendimento dessa mensagem tão direta que ele ouviu, né? Temos, por exemplo, né, a justificação pela fé na morte de Cristo, né, pelos nossos pecados, que é um sólido e profundo alicerce para essa segurança que a gente tem no cuidado de Deus. A doutrina da eleição, né, perceber o amor de Deus, que nos ajuda a perceber o amor de Deus elegendo e buscando o seu povo. A doutrina da soberania de Deus, não é mesmo? Que nos faz perceber que os propósitos soberanos de Deus, né, são usados para o nosso bem, que, em uma instância máxima, é nos moldar, né, nos fazer conformes à imagem de Cristo. Agora, o testemunho que ele dá é que, porém, né, nenhuma parte dessa infraestrutura doutrinária foi decisiva, né, naquele dia tão difícil que eles começaram com tanta ansiedade, com tanta preocupação, com tanto desânimo. O que Deus usou foi essa imagem vívida, né, de um Deus poderoso cuidando do seu povo no deserto, de uma águia que cuida dos filhotes, que inclusive os carrega, não é mesmo? Do Deus que nos olha e que nos ama e cuida de nós como a menina dos seus olhos. Então, essa imagem vívida e essa metáfora gráfica, né, é que Deus usou naquela manhã para animar o coração, né, a fé, a esperança dos nossos irmãos e mudar e santificar a vida deles naquele dia. Muito bem, então, hoje nós vamos refletir, né, à luz da palavra de Deus, como que uma infraestrutura teológica, né, nossa confissão de fé, os catecismos e toda aquela
teologia sistemática que nós temos, ela se relaciona com o discipulado, o funcionamento do discipulado. Como que é a relação entre esse todo da verdade de Deus que nós conhecemos com o discipulado, o ministério que nós, inclusive, somos chamados a fazer, né? Porque a palavra de Deus nos chama a sermos não só discípulos de Cristo, mas discipuladores, né? É preciso que a gente também cumpra essa vocação de indo, né, por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus nos ensinou, né, e na certeza de que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, irmãos, vamos tentar entender como que essa metáfora gráfica, né, que a gente falou, como que uma história complexa, como a do povo de Israel, e tantas outras que a gente tem na Bíblia, tantas metáforas gráficas também, tantas figuras lindas, como que isso se relaciona com o resumo doutrinário que nós abraçamos, como presbiterianos, inclusive, que somos, e que busca captar fielmente o significado de tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Vamos tentar responder essa pergunta. Como que isso acontece? E como que eu posso pensar em santificação progressiva? Os irmãos lembram, né? Nós vimos lá, a santificação, ela ocorreu no passado, quer dizer, nós somos santos, Cristo nos santificou, né? Nos justificou diante de Deus, nos deu a salvação, ela ocorre no presente, o Espírito Santo de Deus está nos aperfeiçoando, né? Nos moldando. E a santificação progressiva, né, ela significa que também no futuro nós seremos plenamente santificados, né, estaremos totalmente separados para viver na presença de Deus plenamente, perfeitamente, né? De modo, como é que isso, né, atua, essa santificação, e como que nós entendemos essa santificação de modo a gerar em nós uma ação ministerial, né? Uma ação de servirmos a Deus e servirmos uns aos outros. Então, tem uma frase que o autor coloca no livro, ele até dá o crédito para um amigo dele, né? Você lembra o nome, Marisa? James Patt. James Patt, é um amigo dele que falou essa frase uma vez e ele guardou e usa. A frase é essa aí, ó: o ministério desequilibra a verdade. O ministério, né, o serviço a Deus, quando você está discipulando alguém, quando você está agindo numa determinada circunstância, com determinada pessoa, naquele momento. Então, o ministério desequilibra, entre aspas, a verdade, por amor à relevância. A teologia reequilibra a verdade por amor à abrangência. Então, quando você está ministrando, né, servindo, uma palavra oportuna é o que você pode fazer de cada vez. Não é mesmo? Você não consegue falar tudo da verdade de Deus, né? Nenhuma pessoa conseguiria, inclusive porque a verdade de Deus é tão infinita, vamos dizer assim, quanto o próprio Deus. Tão insondável quanto o próprio Deus, né? E ela é tão profunda quanto os problemas e o coração do homem, não é mesmo? Mas uma palavra oportuna pode ser falada de cada vez. Ela é selecionada, né? O Espírito Santo de Deus nos dá sabedoria e ele muitas vezes usa pessoas para selecionar aquela palavra que a gente precisa ouvir naquele momento. E esse foco seletivo, ele cria uma certa, né, uma espécie assim de desequilíbrio nesse sentido. Aquele momento, aquele é tão enfático, tão importante para você, né, que você vê aquela verdade que molda a sua vida naquele momento. Saindo da necessidade de um momento, né, de uma determinada circunstância, é possível, então, dizer outras palavras, ouvir outras palavras, né, outros conceitos importantes da parte de Deus. Então, o que acontece? A gente tem uma imagem teológica maior, né, um conhecimento maior, que vai se expandindo de quem é Deus, de quem nós somos, da vontade de Deus para a nossa vida, de tudo que Ele nos ensina. E isso, né, essa imagem teológica maior, né, como é que eu vou falar? Esse reequilíbrio por amor à abrangência nos ajuda a manter o equilíbrio. É o que a gente vai desenvolver hoje. Então, nós vamos começar hoje focando na arte de desequilibrar, né? Na arte de dar ênfase àquilo que precisa ser enfatizado. Tá bom?
Então, vamos caminhar juntos nisso. Parece um pouco estranho, né? Marisa Olha quer só, falar, deixa eu... Ontem nós estávamos conversando sobre essa frase, e aí eu fiquei lembrando de algumas situações. Então, hoje já está bem elaborado e tudo, mas lembra do óculos bifocal? Né? O óculos bifocal, a pessoa olhava para um lado, olhava para o outro, e aquilo gerava um desequilíbrio, mas quando a pessoa acostumava com aquilo ali, ela dava conta e ia adiante, e aquilo era muito útil. Hoje em dia as coisas têm mudado muito e tudo, mas eu na hora que o Demar e eu conversamos sobre esse assunto, eu lembrei muito do óculos bifocal. Então, quando a gente foca em um determinado ponto, tendo um conhecimento do geral, você dá conta de focar ali de uma maneira prudente e sábia. Mas eu também me lembrei da grávida, né? Não sei se a Bárbara está aí com a gente, mas durante aqueles 9 meses, a mulher está focada e todo o seu organismo está focado numa verdade, num momento de vida que é aquele ali. Mas com todos a amplitude, o mundo não para. Mundo não para, né? O dela está focado ali, mas o mundo continua amplo, né? E quando o neném nascer, aí amplia mais ainda. Então, eu fiquei fazendo essas comparações para a gente poder ter uma visão um pouquinho mais prática dessa frase tão impactante na minha vida. O nosso ministério, gente, a nossa atuação naquela circunstância, naquele momento, ela meio que desequilibra a verdade do todo. Igual a mulher perde o eixo do corpo, né? Vai ter de reestabilizar para poder caminhar. E aí, como que o todo equilibra e abençoa. Isso. Joia, eu acho que foi bom a Marisa falar sobre isso, né? Nos ajuda. Então, a importância da gente entender essa dinâmica, né? Da ação do Espírito Santo de Deus, inclusive na nossa vida, né? Tem momentos na vida que parece que Deus está falando com você, é aquilo ali e pronto, não é? E há momentos na vida que não adianta você ouvir uma coisa impessoal, uma coisa genérica e tal, e soa até uma coisa sem graça, sem sal, esquisita, né? Mesmo às vezes da palavra de Deus, não é mesmo? E é por vezes uma determinada coisa que é dita, uma frase, assim como Jesus fazia, não é mesmo? Jesus às vezes chegava e falava uma frase, aquela frase que Jesus dizia simplesmente impactava e mudava a vida daquele que precisava ouvir, daquele que tinha ouvidos para ouvir, né? Então, é uma bênção a gente ver Deus trabalhando conosco. Então, gente, em qualquer momento ministerial, quando a gente está servindo aos outros, também, né? E quando a gente percebe Deus trabalhando em nós, por meio da sua palavra, até mesmo por meio de algum irmão que nos aconselha biblicamente, né? Nós percebemos que a tarefa é escolher, enfatizar e desequilibrar, entre aspas, a verdade, né? Então, como é maravilhoso perceber o Espírito Santo nos dando a sensibilidade espiritual, né? Como ele promete, quando a gente, inclusive, vai humildemente, reconhecendo que nós não temos condição, mas no poder de Deus, abençoar a vida de alguém com conselhos bíblicos, né? Com o suporte, com a motivação ali para manter firme. Como é bom a gente saber que Deus nos dá a palavra certa, não é mesmo? Como ele promete. A gente não precisa ficar preocupado em relação a isso. Mas como é importante a gente ter essa sensibilidade. Então, por amor à aplicação relevante para as pessoas e situações em particular, a gente precisa escolher, enfatizar e, entre aspas, desequilibrar a verdade, né? Nessa ênfase, nesse foco. Não se pode, nem se deveria dizer tudo de uma vez, não é assim? Uma das coisas mais, assim, irrelevantes que tem é você chegar para alguém que está num momento, né, de muito aperto, de muita necessidade, e você começar a dar um discurso enorme, falar de um tanto de coisa e tal, que não é, vamos dizer, relevante para aquele momento. Agora, é interessante a gente entender que esse método é o método dos escritores da Bíblia, tá? A Bíblia, quando a gente vê lá as cartas,
as histórias bíblicas, a gente percebe que é feito isso, né? É uma coisa relevante que é dita de cada vez, né? A gente vai aprendendo o conhecimento de Deus, ele vem pelo estudo amplo, né? A Bíblia, ela é riquíssima, a gente vai ficar a vida inteira estudando a Bíblia e nós jamais conseguiríamos entender, né, tudo que ali tem, a riqueza que tem ali, não vamos poder nos alimentar totalmente no sentido pleno de toda a riqueza que tem ali de conhecimento, de verdade de Deus. Mas os escritores bíblicos, eles vão coisa a coisa relevante ensinando. Por exemplo, o texto que nós vimos, de Deuteronômio 32, 10 a 12a. Ali uma coisa verdadeira é dita de um modo específico, né, como nós vimos, né, sobre o cuidado de Deus, né, a soberania dele ali sobre nós. Mas imagina quantos milhares de coisas complementares a respeito do cuidado de Deus, né, a respeito da soberania de Deus, do amor dele para conosco, não são ditas ali. Inúmeras coisas não são ditas. Mas ali naquela manhã, o pastor e a sua esposa, né, foram profundamente impactados pelo Espírito Santo com aquela verdade que foi dita ali a respeito desse cuidado de Deus. Tá bem? O próprio fruto do Espírito, né? Ele não são os frutos. Ele é o fruto em 9 características. Ele também, aí se eu pegar, o fruto do Espírito é fidelidade, aí eu tô quebrada, né? E o domínio próprio. É só domínio próprio? Não, é um conjunto. Então, irmãos, eu queria chamar a atenção de mais uma coisa para a gente aqui, que ele chama lá no livro, né, o autor. Jesus também trabalha assim. Tá? Quando a gente vê o seu ministério lá nos evangelhos, relatado nos evangelhos, a gente percebe que ele, a cada encontro, escolheu o que dizer e o que enfatizar, né? Ele sempre era relevante e oportuno naquilo que ele dizia, né? Aí eu até pergunto para vocês, vocês percebem, né, nas passagens de Jesus conversando com as pessoas, né, Jesus interagindo com as pessoas, ele sendo concreto, direto, específico ou abstrato, abrangente, né, genérico? Impressionante, né? Como é que Jesus... Cirúrgico, ele era cirúrgico. Cirúrgico, não é, Jaqueline? E no fundo, exatamente no ponto crucial onde a pessoa precisava ser tratada, né? Pois é. Vocês lembram de uma passagem em Provérbios que fala sobre essa palavra, que fala que a palavra dita a seu tempo, né? Quão boa é, não é mesmo? Que fala como maçã de ouro em salva de prata, assim a palavra dita a seu tempo, não é mesmo? E como é que a palavra também dita por um amigo na hora certa, né? Ela reanima os ânimos, né? Ela traz vida para a gente, né? Ela ergue a gente. Então, alguém quer dar algum exemplo, gente, de algum texto da Bíblia que veio à sua memória aí? Se alguém quiser, é só levantar aí, tá? Acho que a Betsy ia falar, né, Betsy? Tá sem sono. Não, eu lembrei aquele que não tem pecado algum, né, que atira a primeira pedra, né? Ui, Foi direto, né? direto. A questão do jovem, né, que chegou para Jesus, né, mestre, né? E Jesus, ele achando que estava fazendo tudo certinho, né? E Jesus fala com ele, vai e vende tudo. Jesus foi ali no ponto, né? Onde era mais difícil, né? Para aquele jovem, né? Vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, né? Aí ele impactou, né? São tantas, né, gente? Pois é, a Beth se lembrou desses dois exemplos, irmãos. Eu queria aproveitar, então, esse segundo do jovem rico. Os irmãos se lembram, né? Que ele chegou lá e tal, o que eu preciso? Já estou fazendo isso, aquilo outro, tal, tô tranquilão, né? Mereço, né? Aí Jesus virou para ele e falou, não, vá e vende tudo que tens e dá aos pobres. Então, vendo, né? Você pode me seguir e tal, você vai ser salvo. E aí, o que acontece ali, irmãos? Jesus foi, como a Jaqueline falou, cirúrgico, né?
Chegou no ponto. Ele sabia que aquele menino, né, se achava merecedor, se achava alguma coisa, e outra coisa, que ele adorava, né? Ele tinha como centro na sua vida as riquezas que ele tinha, tudo que ele tinha era o que dava para ele segurança, né, o conforto. Ele estava salvo por causa do que ele tinha feito e do que ele tinha, né? Tudo que ele tinha conquistado. Então, Jesus foi profundo ali, certeiro. Agora, olha só como é importante, como é que houve ali, entre aspas, né, na linguagem que o autor usa, um desequilíbrio da verdade, né? Não significa, irmãos, é claro, como significou para aquele rapaz, que a gente, para servir a Deus plenamente, a gente tem agora que vender tudo para os pobres e ir, por exemplo, para um mosteiro, para algum lugar, viver um voto de pobreza. Entendem? Se a gente desequilibra, fica nisso e não entende o todo da palavra, do que Deus nos ensina a respeito do que é verdadeiramente, né, seguir a Jesus, do que é verdadeiramente ser alcançado pela salvação de Cristo, a gente pode estar desequilibrado, entre aspas, nisso aí, né? Então, eu aproveito essa intervenção da Betsy aí para nos ajudar a entender que, olha, para aquele jovem naquele momento foi fundamental entender aquilo, e para nós também é importante. Mas isso não significa, né, que nós agora vamos falar, olha, se alguém perguntar para a gente, o que é preciso fazer para seguir a Jesus e para ser salvo? Ah, você vai e vende tudo que você tem. Vende tudo, faz um voto de castidade, que aí você vai ser salvo. Entende? Isso seria um desequilíbrio, né? E aí a gente até cairia, né? Inclusive, não foi isso que Deus fez com Zaqueu, né? Quando Zaqueu ele aceita Jesus na sua casa e o recebe, ele fala mesmo que ele vai dar aos pobres, vai devolver e tal, mas ele não vai vender tudo que ele tem e seguir a Jesus. E mas Levi já foi diferente, vem e segue. Levi largou lá a coletoria e foi. Mas cada um é um. E na cada sua situação faz de vida, na sua sua circunstância. Exatamente. Né? Muito bem, então vamos prosseguir. Nos evangelhos, então, nós vemos Jesus agindo, né? Ele dá às pessoas aquilo de que precisam e que podem lhe dar. Outra coisa maravilhosa, que Deus, na sua sabedoria, ele nos alcança no momento de vida em que a gente está, né? Muitas vezes, o que o fulano consegue ouvir e assimilar e vai ser importante para a vida dele, é diferente do que o outro ciclano que está em outras circunstâncias de vida, né? Então, em uma mesma situação, às vezes, Jesus, por exemplo, Marta e Maria, né? Quando chegou lá e Lázaro estava morto, né? Jesus falou para Maria de um jeito e para Marta de outro, não é mesmo? Para uma ele deu uma lição teológica, para outra ele chorou e em seguida fez ressurgir o seu irmão. Então, irmãos, Deus nos conhece, Ele trabalha no nosso coração. E é interessante que às vezes a gente fica aí achando, quase que dizendo assim, Deus, se fosse o Senhor, eu fazia diferente na minha vida, eu tinha escolhido outra circunstância, eu tinha feito de uma maneira melhor. Sabe, irmãos, isso como é importante a gente se humilhar diante de Deus e conhecer, Deus, eu preciso da sabedoria que eu não tenho, do Senhor, para entender, apreender, perceber que o Senhor está escolhendo as circunstâncias perfeitas, pela tua visão perfeita, para trabalhar o meu coração, que é enganoso, desesperadamente corrupto, e que foi alcançado pelo Senhor, e o Senhor tem esse alvo de me moldar, me fazer conforme a imagem do teu Filho Jesus, que eu tanto admiro, e que eu adoro, e que eu tenho como alvo, né, seguir. Então, queridos, a santificação, Jesus, né, desafiava, reordenava a vida, alimentava sempre aqueles que os ouviam, agindo dessa maneira, dizendo aquilo que eles precisavam e também aquilo que eles podiam, né, com o que eles poderiam lidar. Tá? Então, a santificação, ela não é... Quando a gente fala de santificação, a gente não está falando só daquela morte substitutiva que Cristo fez na cruz por nós e que no passado, né, e que nós agora somos santos, somos salvos. É muito mais do que isso, né? A gente percebe que Jesus está continuamente nos evangelhos fazendo discípulos em tudo o que faz, tudo o que diz,
né? O seu ensino tem um vasto alcance, as suas perguntas sondam de vários ângulos, né? Elas desvendam o que a pessoa realmente crê e o que de fato a pessoa está fazendo, né? Às vezes as nossas ações, né, quando a gente vê nos evangelhos, né, a pessoa fazendo uma coisa, parece que está fazendo, né, querendo chegar em tal ponto, mas Jesus sabia exatamente onde cada uma das pessoas queria chegar, o que ela de fato estava fazendo, em que ela de fato cria, e é assim que ele faz conosco também, né? Ele nos conhece profundamente em cada iniciativa, né, onde a nossa fé está faquejando, né, o que nós precisamos ser trabalhados por ele. Muito bem, isso é santificação. Algumas vezes, Jesus revela para as pessoas lá nos evangelhos quem ele é, claramente. Outras vezes até ele se oculta, não é mesmo? Diz sim a alguns pedidos, não a outros pedidos, né? E Deus, em Cristo, a gente vê acolhe o mesmo pedido de uma maneira e para o outro de outro. Quantos cegos ele curou e como as maneiras como ele usou para curar o cego foram diferentes. Torna a ver. O outro não, passou o barro no olho, vai lá. Um ele falou, está curado. O outro foi, não, vai lá, mostra passa vai primeiro, né? Faz o que era da religião, né? Eles tinham que ir lá faz a oferta, o sacerdote. Então, assim, cada um é com o Espírito, ele falou ao homem endemoniado, né? E aí, vai... os demônios pedem a Jesus que não os mande para o abismo, mas que mande lá para os porcos. Os gadarenos. Isso mesmo. E cada um ele agiu de uma maneira. E às vezes o mesmo milagre, é isso que eu queria dizer, o mesmo milagre. A mesma necessidade. A mesma necessidade, mesma necessidade. Então, queridos, a cruz, outra coisa que eu queria que a gente refletisse aqui, né, que o autor chama atenção no livro, é a respeito da cruz de Cristo, né? Tem alguns hinos e cânticos que falam sobre a cruz, né, que nos tocam profundamente, né? E quando a gente vê, é lógico que os cânticos também são como desequilíbrios, entre aspas, eles chamam atenção para uma coisa, para outra, uma passagem, né? E eles não são propriamente um compêndio teológico, né? Nem os nossos hinos até não são, ainda que muitas vezes eles são muito ricos. Oi? Achei que alguém estivesse falando comigo aí. Então, irmãos, na cruz de Cristo, nós vemos múltiplas implicações para a nossa vida, tá? O ato de morrer de Cristo, né, o Filho de Deus morrer, e a morte dele em si, né, traz uma série, né, de implicações, né? Há várias maneiras como nós vemos a Escritura, vemos que a Escritura é relevante para formar a nossa fé e a nossa obediência, tá? Então, ao perceber e ao contemplar a cruz, a Escritura, né, nos ensina e nos forma na nossa fé e na nossa obediência a Deus. E eu queria, então, trazer aqui hoje para a gente 7 dos significados mais óbvios, né, os mais claros do que nós podemos, os significados da cruz para nós, tá bom? O que nós podemos aprender da mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, né? E reconhecendo que essas 7 coisas que nós vamos colocar aqui não explicam exaustivamente toda a glória, né, que a gente vê ali na cruz, mas nos ajudam a aprender muito a respeito do amor de Deus, daquilo que Deus requer de nós. Então vamos lá. Primeiro significado, né? Vamos perceber aqui que Deus revela o seu caráter na cruz. Na cruz nós vemos a misericórdia, mas também vemos a justiça de Deus. Nós vemos um amor inabalável, mas ao mesmo tempo uma ira santa. Não é mesmo? Nós vemos um Deus que é luz inacessível, né? Que está num santo, num alto e sublime lugar, né? E com uma ira santa diante dos nossos pecados.
mas e que por causa da sua santidade, da sua grandiosidade, nós não podemos estar na sua presença, mas ao mesmo tempo tabernacula conosco, né? Faz o seu amor ser conhecido, seu amor inabalável, né? E se torna o Emanuel, né? O Deus conosco em Cristo. Ele vem estar conosco. Toda essa realidade é profundamente humilhante para nós, ao mesmo tempo que é confortadora, é santificadora. Então, diante disso, nós temos que nos prostrar, né? Temos que reconhecer que é algo grande demais e precisamos adorar a Deus, prostrados, adorar a Deus. Então, a primeira coisa é isso. A cruz revela o caráter de Deus, a sua misericórdia e a sua justiça. Um Deus que ama, mas um Deus que é justo. Em segundo lugar, segundo significado que a gente percebe na cruz, e inúmeras pessoas, né, têm encontrado, então, na cruz, misericórdia, conforto e alegria naquilo que ela realiza. Né? Verdadeira alegria, verdadeiro conforto, a misericórdia de Deus. Romanos 5, 7, 8, né? Aquele texto que nos ensina: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O texto de Romanos 5 nos fala da justificação, né? Da reconciliação que nós temos em Cristo, esse texto de Romanos 5. Né? E então a morte de Jesus, para mim, significa vida, salvação, reconciliação com Deus, perdão e esperança. Ali na cruz, Deus em Cristo nos diz: eu te perdoo, eu te aceito. Então, a terceira coisa agora que a gente aprende ali na cruz, aquilo que a cruz significa para nós, né? Inumeráveis filhos de Deus têm encontrado força na realidade de que os poderes das trevas e da morte foram vencidos na cruz. É a vitória sobre as trevas, sobre o pecado, sobre o inimigo das nossas almas, a vitória sobre a morte. Na cruz, a gente vê Deus falando conosco: não se atemorize, o príncipe deste mundo é expulso. O texto de João 12:31 e Colossenses 2:15 nos ensinam isso. Eu coloquei aqui para nós esses textos que eu estou citando, então eu vou lê-los aqui rapidamente. Eu acho que não vai dar para os irmãos lerem, provavelmente, principalmente quem tiver de celular, mas eu vou lendo. João 12:31, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Colossenses 2:15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, a cruz nos fala da vitória que nós temos em Cristo. Quarto ponto: muitos encontram descanso e conforto na realidade de que Jesus entra no sofrimento compassivamente. Jesus tem compaixão de nós, ele participa dos nossos sofrimentos. Tá? Ele não somente se identifica conosco, mas ele participa dos nossos sofrimentos. Salmos 22, 24 e Hebreus 4:16 nos ensinam isso, né? São dois textos que falam sobre isso. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Salmos 22, 24. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4:16. Então, na cruz nós vemos o Senhor nos dizendo: olha, você não está sozinho, eu estou com você, eu te ouço, eu ouço as suas orações, eu compreendo, eu o ajudarei, eu estarei com você, eu sou o seu auxílio. A quinta coisa, o quinto significado da cruz, né? A quinta coisa que ocorre é que inúmeros filhos de Deus encontram encorajamento na amizade de Cristo. A amizade de Jesus por nós. Nós que fomos inimigos, como nós vimos no texto de Romanos 5, 7 e 8, nós agora somos alvos do amor de Deus, somos amigos. A cruz demonstra de forma tangível o quanto Deus nos ama.
E esse amor nos cativa, nos constrange a viver em amor, para com Ele e para com os outros, é claro. Na cruz nós ouvimos Deus dizendo: você é meu amigo, eu abro o meu coração e entrego a minha vida para você. Salmo 25, 4 e João 15, 15. Aliás, Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Salmos 25, 4. João 15, 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Coisa maravilhosa, né? Nós temos a amizade de Cristo. Sexta coisa que muitos filhos de Deus percebem na cruz, né? Eles encontram força, misericórdia e esperança na ceia do Senhor. A cruz cria uma comunhão de vida. Vamos ler lá o texto da ceia? Mateus, um dos textos, né, que fala sobre a ceia. Mateus 26, 26 a 29. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu. E o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então, queridos, ali na ceia do Senhor, né, que se refere à cruz, nós tomamos um cálice que é doce para nós, né, e que nos faz relembrar, né, e renovar no nosso coração o perdão que Deus nos dá. Mas justaposto a esse cálice, nós temos um cálice amargo, um cálice de sangue, né, que Jesus tomou por nós, né, e que relutou inicialmente em tomar. Né? Ele disse: se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Então, essa doçura que nós temos no perdão de Deus custou o sangue de Cristo, né? A sua morte cruel e difícil, dura. E o pão que nós recebemos, o pão da vida, né, está no corpo vivo de Cristo, ressurreto de entre os mortos, que foi entregue por amor de nós. Então, a ceia do Senhor e a cruz, né, nos dizem: você é bem-vindo. Prove e veja que o Senhor é bom. O banquete da vida, né, Jesus diz que nos aguarda para banquetear eternamente conosco. O banquete da vida está chegando. Então, queridos, a última coisa que a gente queria frisar aqui sobre o significado da cruz é que inúmeros homens e mulheres receberam visão e encorajamento para a sua vida pela maneira como Jesus morreu. Na Semana Santa, a gente tem, na nossa igreja, né, tido aquele culto em que a gente ouve as 7 palavras da cruz. Certamente os irmãos se lembram, né? Isso tem sido realizado nos últimos anos. E naquelas 7 palavras da cruz, nós percebemos uma importância direta no modo como nós vivemos e como nós morremos, porque Jesus é o nosso exemplo, né? O nosso modelo, o nosso mestre. E, inclusive, na cruz, de um modo muito vívido e muito impactante, ele nos ensina como viver e, inclusive, como morrer na presença de Deus. Então, o primeiro texto de Lucas 23, 34, né, das 7 palavras da cruz, a gente pode ver em Lucas 23, 34, diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O segundo, Lucas 23, 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O primeiro, Jesus estava se referindo àqueles que os estavam crucificando, xingando, né? E o levando para a cruz, né? E o segundo, Jesus conversando com um dos ladrões. Os irmãos se lembram, né, certamente desse texto. E ele ali, naquele momento de tanta agonia, ele ainda estava, né, amando aquele ladrão restaurado por Deus, né? E dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a terceira passagem, João 19, 26, ele também se refere
né, a alguém, ali ele está, né, demonstrando amor e cuidado para com alguém, no caso, sua mãe e o discípulo amado, né? Ele diz, o texto diz, vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho. E depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Então, essas 3 primeiras palavras de Jesus, né, falam da sua misericórdia, ele se importando com aqueles que estão ali do seu lado, mesmo num momento tão difícil, né, de tanta agonia, de sufoco literal, né, de grande dor. Jesus ali se importando com as pessoas ao seu redor. E as outras 4 palavras estão na sua relação ali com o Pai, dizendo ao Pai a sua necessidade. Né? A primeira, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Ele ali sendo desamparado por amor de nós, dando a sua vida por nós, né? Ele se refere aqui ao Pai. A segunda palavra, João 19, 28. Tenho sede. João 19, 30. A terceira palavra ao Pai, né, que é a sexta aqui, está consumado, né? Tudo foi pago e cumprido. E a última, Lucas, 23, 46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ali Jesus entregando a sua vida na presença do Pai. Então, gente, como eu falei, as 3 primeiras palavras, né, se referindo às pessoas, amando ao próximo, né, como a si mesmo, ele se importa plenamente, né? E as outras, ele se entregando mesmo nas mãos do Pai, se sujeitando à vontade do Pai, ainda que não fosse a sua vontade, mas sendo feita a vontade, né, do Pai, da sua vontade como homem. E aqui, então, a cruz diz, siga-me, né? A gente pode ouvir Deus nos dizendo, a partir dessa mensagem maravilhosa da cruz, né? Jesus dizendo, siga-me. E a gente, eu acredito que o que a sua experiência também, né, se eu abrir aqui para cada um dos irmãos falarem, é o que a gente vê na vida de irmãos nossos, não é mesmo? Pessoas que às vezes passaram a vida toda, ou né, que a gente conheceu louvando a Deus, se sujeitando a Deus, tendo disposição em amar os outros, em honrar a Deus, em se preocupar com a necessidade de outras pessoas, em todas as circunstâncias, muitas vezes no momento final da sua morte. E o pastor né, David Paulson chama atenção no livro para isso, né? Pessoas queridas, irmãos queridos, que ele percebe como que Deus molda o coração e a vida daquelas pessoas para, em momentos graves, a pessoa está ali morrendo, está com uma doença fatal, né? E a pessoa, mesmo assim, com uma alegria que não se pode explicar, né? Com uma paz, com uma perseverança em saber que Deus está cuidando dela, né? De que Deus está ali com ela, mesmo no momento de tanto sofrimento, né? Não de maneira, não numa coisa assim maluca, né? Doida, né? Até insensata, não, mas com muita consciência, com muita sabedoria, a pessoa dando o testemunho claro, evidente, né, de que está ali na presença de Deus com gratidão, na certeza de que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, né, e de que Deus tem o controle e o domínio de todas as circunstâncias. Estou vendo ali o rostinho do Flávio, né, Flávio? Impossível falar desse assunto sem lembrar, né, do seu sogro, né? E outras pessoas também, né? E nisso a gente vê, irmãos, Deus moldando a vida de cada um de nós e dos nossos irmãos, né, em Cristo. Como que Deus é maravilhoso, poderoso, benigno e justo em todas as suas obras. É coisa maravilhosa. Então, tudo isso nós aprendemos na mensagem da cruz. Então, nós vamos... Ademar, Pois não, Flávio? a cruz é tudo para nós, né? E o Paulo em Gálatas 6:14, ele vem falar isso para a gente. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a cruz é tudo para nós, né? É isso, Flávio, pois é. Então eu queria, indo já para o final, gente, da nossa lição,
refletir com vocês. Olha só o que a gente viu aqui. A cruz de Cristo tem múltiplas implicações, né? Nós vimos que o Filho de Deus revela o perfeito amor e justiça de Deus na sua morte ali por nós. O Cordeiro de Deus traz misericórdias e o cumprimento da justiça de Deus, não é mesmo? O Rei dos Reis, o Senhor Jesus, nos dá vitória sobre a morte e o pecado. O nosso socorro bem presente nas tribulações, o nosso companheiro compassivo participa de todas as nossas aflições. O amigo verdadeiro, o grande amigo, ele entrega a sua vida por nós. O anfitrião nos dá boas-vindas e nos recebe na sua mesa de banquete. O modelo, né, o nosso mestre, aquele a quem devemos seguir, caminha à nossa frente no difícil caminho que nós temos de fé e de amor. Então, quer dizer, é difícil a gente assimilar tudo isso ao mesmo tempo, ao longo da nossa vida, não é mesmo? E de ter tudo isso ali vívido em nós. Cada aspecto do que a gente falou da cruz é importante para nós, né? Mas cada um desses significados da cruz que nós comentamos, né, ele muda a nossa vida, ele tem um efeito santificador, como o Flávio chamou a atenção, né? Como é importante a gente se gloriar na cruz de Cristo. É uma glória maravilhosa, tudo aquilo que Deus faz chegar até nós por meio da cruz, né? E pelo entendimento que ele vai nos dando daquilo que aconteceu na cruz, né? Que ele fez para nos alcançar. Cada uma dessas realidades que nós citamos agora nos discipula para nos tornarmos humildes, confiantes, ternos, né? E não arrogantes, mas ternos e ricos de esperança. Essas virtudes que adornam a nossa fé com a graça verdadeira, elas vêm a partir dessas realidades que nos discipulam para a gente se tornar assim. Então, a gente pode excluir, né, escolher um desses pontos aqui e excluir os outros, né? Então, agora a gente vai pregar e a gente vai falar e enfatizar só a vitória que Jesus nos dá sobre a morte e o pecado. Eu sou vencedor, eu sou tal, eu sou sensacional, eu posso fazer qualquer coisa porque eu sou grande, vencedor em Cristo. Olha só que coisa, como é que a coisa começa a desvirtuar totalmente, né, irmãos? Cada aspecto é usado por Deus para moldar a nossa vida, como se fossem várias ferramentas de Deus trabalhando em nós, né? Eu não posso excluir os outros aspectos daquilo que eu aprendo na cruz. Todos são relevantes. Agora, sem dúvida, qual que é o mais relevante para você hoje? Né? Eu, de repente, citei aí vários aspectos da cruz. Talvez tenha algum aí que tenha chamado mais a sua atenção hoje, para você, na situação que você está vivendo, né? E Deus faz assim com a gente, né? De repente você precisa, Deus vai enfatizar no seu coração essa vitória sobre a morte e o pecado que Cristo nos deu de uma vez por todas. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, né? Jesus venceu no nosso lugar. E é isso que nos faz perseverar, lutar contra o pecado, né? Não baixarmos a guarda, a certeza de que nós somos mais que vencedores em Cristo. E assim por diante, né? Então, irmãos, terminando, alguém, desculpa, a Maris falou que alguém queria falar, não, né? Não, eu perguntei. Não. Tá, ela perguntou. Alguém quer, gente, dar um testemunho? Nós estamos meio apertados no horário também, né? Jaqueline quer falar? Eu sempre penso, quando eu vejo isso tudo aqui que a gente está lendo, é que nós temos que, dia a dia, buscarmos assimilar as verdades bíblicas nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque isso, a gente colocando a mente no coração, Deus coloca pessoas no coração para que nós entreguemos a palavra. O que nós recebemos, nós damos. Se nós não fizermos isso, e de forma intencional, quando a gente vê um amigo passando, nós temos a palavra de Deus, que é a resposta, que vai... pode ser que a gente nem fala do jeito, mas Deus transforma isso, CC Noir em perfume francês. Você entende?
Então, a gente entrega a palavra e Deus, o Espírito Santo, faz a obra na vida da pessoa. Então, eu acho fundamental que aquele que tem de dar água para beber as pessoas tem que ir mais vezes à fonte para que possa encher dessas verdades, tá? Viver essas verdades, tá? Como foi dito aqui, em uma aula passada, acho que foi a Beth falou, que nós não podemos fazer nada mais para a nossa salvação, mas nós podemos ornar essa com o quê? Com o fruto do Espírito, com tudo isso. Eu tenho me colocado sempre e fazendo essa pergunta, me autoexaminando dentro, na perspectiva da palavra de Deus, assim, qual é o fruto do Espírito Santo que eu estou precisando evidenciar, que está fraco na minha vida, que não está sendo evidenciado? Aqui em casa, principalmente, a mansidão, né? O domínio próprio. Então, essas coisas, porque aí a gente, enchendo da palavra de Deus, indo mais vezes à fonte e tendo ela na nossa vida, na nossa mente e no coração, é mais fácil quando nós encontrarmos as pessoas com as dificuldades, a gente ter aquilo ali para falar, daquilo que nós vimos, ouvimos e vivenciamos, não é não? Sem dúvida, Jaqueline, é isso mesmo, né? Tem os dois aspectos aqui, como você bem colocou, né? Desse ministério que nós recebemos, né? E Deus está agindo, trabalhando em nós, inclusive usando o corpo de Cristo, né? Outras pessoas, os pastores, os irmãos ali. E essa questão da gente também ser instrumento de Deus na vida dos outros, né? Servir a Deus instruindo e aconselhando mutuamente, né? Uns aos outros. Aí... Edemar. Oi, Flávio, pois não. Em Efésios 2:10, a palavra diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para fazer o que ele nos determinou, as boas obras. Ele, de antemão, preparou para que andássemos nela. Então, se nós somos feitura dele, Deus nos criou para realizar o que ele nos confiou. Entendeu? E a confiança dele está em nós para fazermos pregar a verdade, testemunhar a verdade, testemunhar da cruz, né? Isso mesmo, Flávio. A importância, né, do nosso testemunho. Idemar. Pois não, Flávio. Pois não, Pedro. Eu acho relevante esse aí, ó, o 1, 2, 3, o terceiro, né? E nos dá vitória sobre o pecado, né? Então, eu acho isso importante, né, para a nossa vida e a gente buscar, né, o Espírito Santo na nossa vida, dar liberdade para ele agir na nossa vida e dessa forma, né, ele nos advertir do pecado, da justiça e a gente ir santificando a nossa vida, né, vencendo o pecado, né? Edemar, Oi, pegando um gancho ali no que a Jaque falou, né? Ela disse ali que às vezes ela fala, né? E fala, olha, não sei nem se eu estou falando, mas o Espírito Santo age. Então, eu compartilho disso aí também, Jaque. Eu sinto que eu devo falar, eu falo com o Senhor, eu não sei como que eu vou falar, mas eu sinto que eu tenho que deixar essa palavra aqui e eu falo para a pessoa, independente se aquilo vai constranger a pessoa naquele momento ou não, eu peço para Deus fazer a obra ali, sabe? Então, às vezes, eu sou até questionada. O pessoal aqui em casa fala, mas você vai falar isso, você falou isso, eu falei porque eu senti que eu tinha que falar. Né? E o Espírito Santo vai fazer a obra, não é? Né? Não estou querendo ensinar ninguém, não é isso, não. Eu acho que é uma missão que a gente tem. Se eu sentir aquilo ali, eu vou falar. Eu já tive a oportunidade de Beth vir me advertir, admoestar. Na hora eu não achei muito interessante, mas e na outra oportunidade eu falei, Beth, aquilo que você me falou foi profundamente, me incomodou inicialmente, mas foi de Deus, porque eu precisava ver aquele ponto ali que eu estava agindo de uma forma que não era bíblica, né? Então,
muitas vezes falta em nosso meio muito essa questão da admoestação com graça, mas falar a verdade para as pessoas. E naquele ponto que Jesus foi lá na mulher, falou assim, ó, e os maridos que você teve? Ele foi direto, vai e não peques mais. Né? Então, a gente tem que ter essa coragem e graça primeiro e buscar que o Espírito Santo de Deus nos instrua para que nós possamos admoestar o outro, né? E nos admoestar, principalmente. Né? Isso, e nos admoestar, isso mesmo. E quantas vezes a gente não é compreendido, né? Agindo assim, mas tem que entregar para Deus e confiar. Muito bem. Queridos, então, o que eu também queria reforçar isso é que tem um versículo que fala que nós temos de confessar-nos uns aos outros, confessar uns aos outros os nossos pecados para seres curados. Então, uma outra coisa que eu gostaria de trazer aqui para nós como família de Deus, nós somos irmãos na cruz de Cristo. Uma coisa Deus fez ali de uma maneira maravilhosa, é nos fazê-los filhos dele. Mas como toda família, né, nós ganhamos não somente um pai, nós ganhamos um irmão mais velho, que é Jesus Cristo, e nós ganhamos um monte de irmão. Nós todos somos irmãos em Cristo. Né? Então, tem uns que a gente tem mais afinidade, tem outros que a gente tem menos, tem uns que a gente tem liberdade, tem outros que a gente não tem, mas nós todos somos irmãos. E como irmãos relacionam uma família, irmãos de sangue se relacionam, nós, como igreja do Senhor, também somos irmãos e precisamos nos relacionar. E essa relação que a Jaqueline mencionou aí, da Beth com ela, a Beth mencionou, e que o Ildemar mencionou do Dr. Enéas conosco, e de todos nós, queridos, isso precisa fluir. Precisa fluir. Nós precisamos desenvolver isso, porque isso é um aspecto da cruz que nos une. Né? Tudo bem. Vamos lá, então, irmãos. Voltando aqui, então, concluindo. É difícil, né, a gente conversar com outra pessoa sobre tudo isso que a gente viu no slide anterior aqui, né, que a cruz significa, simultaneamente. A gente vai sobrecarregar a pessoa com verdade demais, né? Imagina eu querendo falar de Jesus para um colega lá no serviço e tentar falar disso tudo, né? Nós vamos perder a necessidade pertinente, o foco, com certeza, né? Para a gente que é crente, que já ouve disso há muito tempo, seria difícil, né? Ouvir alguém no momento, imagina você no momento ali precisando uma palavra de Deus, a pessoa falar sobre tudo aquilo, né, ao mesmo tempo. Então, não é assim que funciona, né, propriamente. É preciso saber qual que é o aspecto mais oportuno para aquela pessoa, naquela situação, os problemas que ela está vivendo, né? Todos esses significados estarão no seu coração de modo a serem expressos por você quando necessários, né? Então, um paralelo aí, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa escolher o que a gente vai frisar, a gente precisa ter essa visão do todo, não é mesmo? Senão a gente é igual uma pessoa que vai andar, alguém já falou isso, eu não sei se vocês já ouviram, né? Que o caminhar é um desequilibrar constante, né? É um desequilibrar e reequilibrar. Você desequilibra com a perna esquerda que você põe na frente, e aí você equilibra quando você vai para desequilibrar com a direita. Olha só, como é que caminha, como é que criança apanha mesmo para aprender a andar, né? Imagina, que coisa, entre aspas, impressionante, né? Você desequilibra para frente com a perna esquerda, aí depois desequilibra com a direita, ou com a direita, depois com a esquerda, e aí vai, né? Interessante que a gente vai caminhando assim, né? Mas se a gente não voltar, a gente desequilibra e cai mesmo, né? Então, às vezes a gente até percebe em determinados cristãos essa dificuldade, né? A pessoa não cresce, não cresce na santidade, na santificação, no conhecimento da verdade de Deus para a sua vida, né? A gente tem que sair do leitinho ali, né, que a palavra de Deus ensina, a gente tem que crescer e muitas vezes ouvir coisas duras para o nosso coração, né? No começo a gente ouve aquele aconchego, aquele negócio tão gostoso ali de, né, aquele amor profundo e aquela satisfação, aquela segurança,
mas no caminhar da nossa vida, muitas vezes Deus nos coloca em situações difíceis para a gente crescer, para a gente aprender, né? Não é só o bem bom ali, o tranquilinho ali, não. A gente, às vezes, começa a ter que passar por situações, né, que a gente não escolheria passar. Se fosse a gente escolher mesmo, a gente não escolheria. Mas Deus, na sua sabedoria, escolhe para o nosso bem, né, irmãos? Então, ó, pensando na sua própria vida e em servir aos outros, você desejará aprender a arte do desequilíbrio, né, habilidoso, entre aspas, aí eu até esqueci de fechar as aspas. Mas cuidado, irmãos. Observando como cada um de nós vimos, né, os vários significados da cruz, nós já percebemos, né, que é notável, é relevante, que é importante demais o reequilíbrio, né? Nós precisamos do reequilíbrio, nós precisamos da teologia sistemática, né? Nós precisamos do conhecimento da palavra de Deus como um todo, né? Nós precisamos estudar mesmo a Bíblia e estar com a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração. É preciso habitar ricamente em nós a palavra de Cristo, né? Para que a gente tenha uma vida equilibrada, cristã equilibrada, e inclusive seja apto para instruir aos nossos irmãos queridos, né? Aqueles que estão ao nosso lado, seja dentro da nossa casa, seja um vizinho, seja no serviço, onde Deus nos colocar, dentro da igreja, né? Então, eu queria falar, que a gente falasse junto, né? Que a gente lesse, talvez não dê para falar junto, mas o texto de Efésios 3, 17 a 19. Eu já coloquei aqui, os irmãos com o microfone fechado vão conseguir ler junto comigo. Eu vou abrir um pouquinho mais aqui, para ficar um pouco maior, talvez dê para todo mundo ler. Acho que assim vai dar para ver. Dá para ver? Não dá? Do jeito que eu pus ali? Então, irmãos, vamos ler? E assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E Deus, trabalhando em nós, para nos arraigar em fé e alicerçar em amor, faça essa obra maravilhosa na nossa vida. Efésios 3, 17 a 19. Irmãos, nós vamos, né, terminando a nossa lição de hoje, a nossa aula de hoje, e eu queria mais uma vez estimulá-los, incentivá-los a fazer aquele exercício de piedade. Lembram? Lá da folha, a gente coloca lá, pega um texto bíblico, né? Vamos desequilibrar, entre aspas, um pouquinho, né? Focar num assunto, um texto que falou no nosso coração e pedir a Deus para ir trabalhando em nós com aquela análise lá, né? Em que eu tenho falhado, né? Qual é a repreensão de Deus para mim, e o que eu preciso fazer de certo agora, e qual que é o meu plano para fazer a vontade de Deus com relação a esse aqui que eu estou aprendendo. Tá? Fica o desafio. Mas não dá tempo mais. Mas eu mandei, né, gente? Nós mandamos para cada um lá a folha para fazer. Se alguém ainda não tiver, precisar... Nós mandamos o exemplo que o Demar pediu, que vocês pediram. Recebeu aí, Vinícius? O Vinícius está aí? Vinícius não está hoje, não. No dia eu deixei de tirar um print, né? A gente manda também os nossos, né? De novo. Depois, a gente manda o nosso exemplo que a gente fez, tá? Para vocês. Um que a gente fez lá. Irmãos, Deus abençoe cada um. Vamos orar mais uma vez, encerrando e agradecendo a Deus pela lição, pedindo que Ele aplique ao nosso coração. Quem desejar, por favor, será que um só vai? Quem quer orar? Levanta aí só para não dar bagunça, né? Quem gostaria de orar por nós, encerrando a lição? Por favor, levante a mão. Levante a mão, tá engraçado, né? Ah lá, levou. A Adriana e o Edma. Como eu sei que o Edma é cavaleiro... Pode orar, Adriana, por nós. Tá, Edma, deixa a Adriana orar. Ô, Adriana, eu mandei para vocês o exemplo meu, Não. A gente manda. Vou mandar agora, porque nós fizemos, eu só não mandei, esqueci. Eu achei que tinha mandado e não mandei. A gente manda. Queridos, vamos orar com a Adriana, então. Por favor, Adriana. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, por tudo, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, porque Jesus é o nosso Salvador, Deus. Ó Deus, aplica essa palavra em nossos corações, que a gente possa amar
a mensagem da cruz, que ela possa ter um significado prático em nossas vidas, nos nossos relacionamentos, relacionamentos em casa, relacionamento no trabalho, com os nossos parentes, com os nossos irmãos na fé. Oh Deus, que Jesus e a mensagem da cruz possa ter um significado especial e prático em nossas vidas, Deus. Oh Pai, agradecemos pela vida do Idemar, pela vida da Betsy, que fizeram aniversário, Deus, que o Senhor esteja com eles, continue abençoando a vida deles, Deus, e que eles continuem sendo bênção em nossas vidas. Eles são muito especiais para nós, Deus, e, por favor, Deus, continue cuidando deles, abençoando sempre, Deus. Nós amamos muito esses irmãos. Nós oramos, Deus, agradecidos, pedindo que o Senhor esteja conosco hoje, o dia do Senhor, e durante essa semana, Deus. Oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu choro. Valeu a gente chorar também. Gente, um abraço. Faz a gente chorar, né, Bruninha?